Quanto custa uma holding? Para a gente entender realmente o custo de uma holding, nós precisamos primeiro entender que para a gente chegar ao valor do custo deste sistema, a gente precisa saber que cada família, cada pessoa possui uma realidade patrimonial muito particular. E os custos de uma holding vão depender, em primeiro lugar, dessa realidade. Então, para cada pessoa, para cada família, nós teremos um custo diferente do outro. Isso é óbvio, até porque a realidade patrimonial de cada família, de cada pessoa é muito diferente. Por isso, eu separaria em primeiro lugar 3 grandes grupos para você começar a entender as diferenças que podem ter entre uns tipos de holding para algumas pessoas e para outras. Então eu separei em 3 grupos basicamente para a gente começar a entender. O primeiro grupo seria o grupo daquelas pessoas que desenvolvem atividade profissional como prestadores de serviços, profissionais liberais como médicos, advogados, pessoas comuns que trabalham a vida inteira prestando serviço e que hoje eles possuem um acervo patrimonial que pode ser muito relevante, muito grande ou menor. Enfim, isso vai depender também de como essa pessoa se desenvolveu na sua atividade, se ele construiu um patrimônio grande ou não. Enfim, é um tipo de pessoas que tem uma realidade bem distinta. Prestadores de serviços, pessoas comuns, pessoas normais, como grande parte da nossa população. O segundo grupo seria quem desenvolve atividade empresarial, mas não é aquele que desenvolve uma atividade como um prestador de serviço, que é o primeiro exemplo. Seria uma atividade, uma empresa com uma relevância um pouco maior. Uma atividade empresarial que esta empresa possui também um acervo patrimonial, até às vezes com mais que um sócio, 2 sócios, 3, 4, 5 sócios, possui muitos empregados. Então, essa pessoa possui uma empresa, cotas de uma empresa que tem relevância. E essa mesma pessoa, recebendo lucros dessa empresa, ela também formou um acervo patrimonial particular com a sua família. Então, já tem aqui uma distinção até dentro de uma atividade empresarial. Pessoas que têm já uma empresa com patrimônio e, ao receber o lucro dessa empresa, dessa atividade, formou também seu patrimônio que está lá na pessoa física. E um terceiro grupo aqui também, que seria um grupo também muito grande, é das pessoas que possuem propriedades rurais e que não necessariamente desenvolvem atividade rural, porque elas também podem ser pessoas que arrendam a sua propriedade para outras pessoas desenvolverem. Mas é um grupo, então, de pessoas que possuem, talvez até entre outras atividades, mas possuem uma propriedade rural. Então aqui, basicamente, em resumo, nós temos então 3 grupos grandes de pessoas que talvez abarque quase que a totalidade da nossa população. Pessoas comuns, pessoas que têm atividade empresarial e também pessoas que possuem propriedades rurais. O que o custo da holding tem a ver com esses 3 tipos de pessoas e formação patrimonial? Bom, primeiro que cada uma dessas pessoas vai depender mesmo do volume patrimonial. Pode ser que uma pessoa que tenha, que seja um médico, um advogado, ele tenha pouco patrimônio. Já uma pessoa lá da atividade rural, que tem um patrimônio só um bem imóvel, mas que tem um valor de mercado, um valor patrimonial muito grande. No nosso caso aqui no escritório, quando nós vamos cobrar pelo serviço para montar um sistema de holding, nós não cobramos pelo volume patrimonial, pelo valor do patrimônio que essa família, essa pessoa possui. Nós cobramos pelo número de horas para realizar este serviço. Bom, mas para você entender melhor, ficar mais na prática ainda, como é que isso vai acontecer? Bom, agora nós vamos para mais uma etapa que você precisa entender também para formar este raciocínio. E o que é isso? Nós precisamos entender um pouquinho como é este sistema de holding. Porque não adianta eu te dizer o quanto custa se você não tem a mínima ideia de como é que é uma holding. A holding é um sistema que pode ser de uma pessoa jurídica ou mais pessoas jurídicas, onde nós colocamos o acervo patrimonial da pessoa física lá dentro. Essa parte é importante já separar. Eu estou falando da pessoa física, patrimônio da pessoa física para dentro do sistema.
porque depois eu vou falar um pouco da atividade empresarial que tem o patrimônio dentro da empresa. Mas então, nós estamos formando esse sistema onde nós guardamos então o patrimônio da pessoa física lá dentro. E nós temos dentro deste sistema um tripé. Depois que nós passamos o patrimônio para lá, nós temos um tripé muito importante, que é a organização e planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Por quê? Porque nessa organização, depois que nós passamos o patrimônio para lá, nós vamos organizar a sucessão deste patrimônio, transmitindo as cotas deste sistema, que vai ser uma ou várias empresas, para os nossos herdeiros, para os nossos filhos. Então, a partir do momento que nós doarmos as cotas do sistema para os nossos herdeiros, para os nossos filhos, a partir desse momento, eles são os donos deste patrimônio. Porém, dentro daquele tripé que eu falei, tá, nós temos o controle, que é uma das partes muito importantes, o controle do sistema, que ele só vai ser transmitido definitivamente para os herdeiros o dia que você, o dono de tudo isso, do patrimônio, não estiver mais aqui. Então, a holding começa dessa forma. Colocamos o patrimônio, doamos as cotas para os filhos e nós temos dentro do sistema o controle, que é muito importante porque você doou, mas você não perde, então, a autonomia sobre o seu patrimônio. O segundo momento muito importante aqui, que nós temos, então, dentro dessa organização, é a questão da reversão. A qualquer momento, você que tem o controle pode reverter este sistema a hora que quiser, inclusive mudar ele, melhorar, desmanchar, o que você quiser fazer. Você tem o controle e a reversão. E um terceiro ponto muito importante dentro do sistema é a proteção. A proteção de vários conceitos. A proteção no sentido de que ações judiciais, penhoras, não vão tirar este patrimônio que está dentro do seu sistema. Porque nós estamos presumindo que o seu patrimônio ele foi construído de forma lícita. Então, se foi dessa forma, o seu sistema ele vai estar protegido contra ações, contra tudo que puder vir de fora, contra processos, enfim, contra tudo. E mais, ele vai ter uma grande proteção em relação ao regime de bens do casamento ou da união estável dos seus filhos. Se você quiser, o seu patrimônio ele não se comunica com genros e com noras. Então é mais uma proteção que nós temos. A holding, então, ela está dividida em proteção, controle e reversão. Então, quando eu falei que a holding ela está baseada num tripé, este tripé é o tripé da organização patrimonial, sucessória e também do ponto de vista tributário. O que seria isso? Depois que você doa as cotas para os filhos, você está estabelecendo, então, aqui uma questão sucessória, uma organização para que o dia que você não estiver mais aqui, os seus herdeiros, seus filhos, recebam de forma automática tudo que você construiu que está dentro deste sistema de holding. Então, nós teremos que construir cláusulas especiais e aí sim você precisa de um profissional altamente especializado para que conheça bem esse sistema e monte este planejamento sucessório, de modo que realmente o dia que você não estiver mais aqui, os seus filhos recebam este patrimônio de forma automática. O segundo momento, a questão tributária. O planejamento tributário dentro da holding é muito importante, para que você pague menos impostos ao momento que você transferir o seu patrimônio lá para dentro. E também do ponto de vista da economia em relação ao inventário. Porque quando nós construímos uma holding, uma das coisas mais importantes e um dos maiores benefícios que ele traz é a economia em relação a um futuro inventário. Porque a holding ela impede que um dia a sua família tenha que passar por um processo de inventário e ter todos aqueles custos que acabam levando grande parte do seu patrimônio apenas para fazer o processo de inventário. Mas dentro da holding isso não acontece, porque o planejamento tributário vai evitar que você tenha que pagar, no caso os seus filhos, os seus herdeiros, pagar o imposto de herança. Isso não vai ser necessário, esse tributo não vai acontecer na holding. Você vai ter que pagar o tributo, inclusive o nome do tributo é o mesmo, é o ITCMD. Só que ele não vai mais ser causa mortis, e sim vai ser doação
por causa da doação das cotas. Só que a base de cálculo e o valor vai ser muito menor. Então, o valor do imposto também, ele vai ser muito, mas muito menor do que seria num eventual inventário, tá? Então, e o terceiro ponto seria o planejamento patrimonial, onde você vai organizar dentro do sistema de holding de que modo seus filhos vão receber esse patrimônio, quem vai comandar o quê, quem vai receber tal imóvel. Então isso aí vai ficar definido dentro do seu planejamento patrimonial. E uma coisa muito importante que nós temos que lembrar aqui é que a holding, ao impedir que a sua família um dia tenha que passar pelo processo de inventário, trazendo todo este benefício financeiro da economia por causa do inventário, você também não vai precisar ter que fazer um testamento ou fazer uma doação de bens em vida, tá? Por quê? Porque estes mecanismos, eles são completamente ultrapassados, não trazem nenhuma vantagem financeira e eles não resolvem o problema do inventário. Então a holding resolve tudo isso e você ainda gasta muito menos. E agora, como eu te prometi, o que você vai gastar para fazer a sua holding? Porque agora você entende um pouquinho mais o que é a holding, entende o que ela vai te trazer de benefícios e o que vai custar esse sistema. Você vai gastar na junta comercial para poder fazer os atos que são inerentes à criação e movimentação das empresas. Você vai ter um custo anual de contador para fazer a declaração deste sistema. Você vai ter que contratar um profissional especializado, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque aqui é muito importante, porque não existem muitos profissionais que realmente sabem construir um sistema de holding familiar ou empresarial. É um serviço altamente especializado e que muitas vezes, quando ele é feito, e se ele for feito por alguém que não tem este conhecimento, em vez de trazer proteção, organizar a sucessão, a questão tributária, você pode inclusive estar colocando todo o seu patrimônio em risco. Então, você precisa ter um profissional que saiba fazer isso. E aqui no nosso escritório, nós não cobramos sobre o valor, sobre o montante patrimonial, como é lá no inventário. Aqui nós cobramos sobre horas de trabalho. Então, você tem o custo do contador anual, as despesas de junta comercial, o profissional que vai montar isso aqui, e você vai ter também o custo do imposto, que ele vai sair infinitamente muito menos do que custaria num inventário, se a sua família tivesse que fazer, do que um testamento, do que uma doação de bens em vida com reserva de usufruto. Então, eu não consigo te dizer em números, porque eu não conheço a tua realidade patrimonial, então eu não posso te dizer aqui exatamente como é que vai custar, quanto vai custar um sistema de holding para você. Mas você tem uma noção agora de que isso depende da tua realidade, depende de como você construiu esse patrimônio. E você vai ter essas despesas que eu te disse aqui e que isso pode ser cobrado de acordo com o serviço que você vai ter. Em relação às pessoas, aquele grupo que eu falei de pessoas que possuem atividade empresarial, aqui eu quero fazer também outro parênteses, porque é muito importante você entender que essas holdings que eu falei, que eu dei exemplo para essas pessoas que vão colocar o seu patrimônio pessoa física dentro do sistema, ele é diferente daquela holding das pessoas que possuem empresas, até com uma certa relevância, onde é necessário criar uma holding diferente. Essa holding nós chamamos de uma holding de controle. Essa holding nós não vamos colocar patrimônio lá dentro, mas sim nós vamos criar esta holding para controlar, ela vai ser dona dessas empresas, dessas cotas, dessas empresas que você, pessoa física, possui. Então, você não vai mais ser dono das cotas lá da sua empresa ou desses sócios que queiram colocar dentro do sistema. A partir desse momento, a holding controladora, ela vai ser a dona dessas empresas e vai controlar. Então é um sistema de holding um pouco diferente. Essa holding ela é muito mais parecida com aquela holding das grandes SAs, dos bancos, de grandes empresas que possuem esse tipo de holding, que é uma holding empresarial, uma holding de controle, um sistema um pouco mais complexo. Eu vou te dar um exemplo aqui do escritório. Eu tenho um cliente aqui
que ele é uma pessoa física que não tem atividade empresarial, ele era um profissional liberal e ele constituiu o patrimônio que ele tem uma casa no valor de R$ 1 milhão, um valor de mercado, e ele também possui um imóvel comercial, é onde ele tira também um rendimento de aluguel. Então ele possui esses dois imóveis que, somando os dois, dá um valor de mercado de R$ 2 milhões. Quando essa pessoa fez uma holding, o que é que ele gastou? Só para você ter uma noção. Ele gastou cerca de R$ 2.500 na junta comercial, ele gasta cerca de R$ 1.500 por ano com o contador, ele gastou aqui no escritório R$ 23 mil de honorários para constituir o sistema, tá? E ele ainda gastou de imposto. Bom, aqui eu vou deixar na sua curiosidade, eu não vou te contar quanto é que ele gastou de imposto. Ele gastou muito pouco. Eu não quero te dizer o valor do imposto, por quê? Porque o valor ele foi tão baixo, ele foi tão pequeno, que muitas pessoas podem até confundir, achar que isso não é lícito. Então eu quero deixar isso aqui na sua imaginação, você imaginar o quanto este cliente, que no inventário gastaria mais ou menos uns R$ 60 mil só de imposto para fazer este inventário e para fazer a holding, valor ínfimo em relação ao que seria o inventário. Então, assim, só para você ter uma noção de quanto ele gastou. Só o imposto do inventário custaria R$ 60 mil, mas para fazer a holding não chega nem perto do valor do imposto. Para as pessoas que têm atividade empresarial, aí é um pouco diferente. A situação pode ser um pouco mais complexa, a relação à questão de empresas, então a organização disso pode até ter um custo um pouco maior, mas também não vai muito além disso que eu falei aqui. Portanto, o custo de uma holding vai, em números finais, depender da sua realidade patrimonial, de quanto você tem de patrimônio. E é impossível para mim dizer aqui quanto vai exatamente custar a sua holding. Então, eu acredito que com o que eu te passei agora, é possível você ter uma noção muito mais exata e mais clara do custo de uma holding familiar. E também você pode entender um pouquinho como que é essa dinâmica, como funciona um pouquinho esse sistema e o que ele pode atender e que tipo de profissionais, de pessoas que ela vai atender. Ou seja, toda a família que possui pelo menos um imóvel, não importa se ele tem muito valor ou menor valor. Agora, na medida em que você tem um patrimônio mais relevante, quanto maior o valor do seu patrimônio, maior vai ser a sua economia. Isso é uma verdade. Quem não possui patrimônio, quase que nem vale realmente a pena fazer. Mas, como eu disse, vai depender muito da tua realidade, do teu caso concreto. Por hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.